Salve, salve, meus queridos estudiosos de história, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gilson, espero que você esteja ótimo. Meus colegas historiadores, professores de história, estamos aqui para uma videoaula curta, um resumo, uma revisão de história, porém vamos falar sobre um assunto bastante interessante, vamos falar sobre socialismo, Revolução Russa e Stalinismo, comunismo na União Soviética. Então, para isso, nós vamos usar aqui uma apresentação que eu preparei para ir relembrando e comentando com você. Você vai ver minha tela bastante vermelha desta vez, porque são as cores do comunismo. Então, vamos lá? Espero que seja ótimo para todos nós. Começando, valendo. Muito bem. O socialismo, ele é uma ideologia do século XIX, que chamava-se, a princípio, socialismo utópico. Havia alguns pensadores do socialismo utópico. Porém, dois pensadores do século XIX sistematizaram as ideias do socialismo e, sistematizando, escreveram alguns livros. Por exemplo, escreveram o Manifesto do Partido Comunista. Por exemplo, escreveram O Capital. Eu tenho aqui uma versão concisa do Capital. E eles, escrevendo essas ideias, eles formularam uma ideologia chamada socialismo científico. Então, o socialismo científico, ele critica o modelo capitalista, o modelo burguês do século XIX e propõe uma outra ideia, uma alternativa, que seria o comunismo. O socialismo seria um caminho para o comunismo, para o sistema comunista. Quem são esses dois caras? Você já deve ter ouvido falar do Karl Marx, você já deve ter ouvido falar do Friedrich Engels. O Marx, ele leva mais o nome. Essa ideologia também é chamada de marxiana ou marxista, né? Mais marxista, né? Então, esses são os caras que sistematizaram as ideias socialistas do século XIX e que tomaram conta do mundo durante boa parte do século XX. Então, avançando com vocês. Muito bem. Entre as ideias do Karl Marx, do socialismo, ele fala como deve ser implantado o socialismo. Então, ele fala que esse sistema deve ser implantado através da revolução violenta. Então, o Karl Marx, ele não propõe reformas, reformismo, ele não propõe acordo com a burguesia, ele propõe uma mudança abrupta, uma mudança drástica, que é a mudança através da revolução. Você tem aqui um dizer do Manifesto do Partido Comunista, que o Karl Marx escreveu, e eu vou ler para vocês. Então ele diz assim, ó: os comunistas rejeitam dissimular as suas perspectivas e propósitos. Declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pelo derrube violento de toda a ordem social até aqui. Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels. Quarta posição dos comunistas para com os diversos partidos oposicionistas. Ou seja, a ideia teórica, aliás, é uma redundância, mas a teoria do socialismo é que, quando fosse colocado em prática, seria colocado por via revolucionária, revolução socialista, violenta, abrupta, que ia destituir os outros grupos do poder, assumir o poder, como diz o Karl Marx, trabalhadores do mundo, univos, para quê? Para que seja instalada, então, a ditadura do proletariado. Essa é a teoria marxista de implantação do socialismo, o socialismo chamado científico. Avançando com vocês. Muito bem. Qual era o contexto social na Rússia quando iniciou-se a Revolução? Você tem aqui uma charge que fala como estava o status da sociedade russa. Então, no topo aqui você tem a família do czar, a família real. Aqui abaixo você tem o clero. Aqui abaixo você tem as forças armadas que dão suporte militar. Aqui você tem a nobreza. Aqui você tem toda a população trabalhadora do campo e da cidade. Muito bem. Então, o que está dizendo essa charge aqui, ó? Nós governamos vocês. Nós oramos por vocês, o clero.
Nós atiramos em vocês, no caso aqui as Forças Armadas. Nós comemos por vocês, no caso aqui a nobreza. Nós trabalhamos por vocês, nós alimentamos vocês, todo o restante da população russa. Então essa é uma ideia, é uma charge que expõe qual era a situação daquele momento da Rússia, a mentalidade, o pensamento que se tinha a respeito dessa população. Muito bem. A Rússia czarista era um regime autocrático, ainda era uma monarquia absolutista, né? O Império do Czar. Muito bem. A sociedade era essencialmente agrícola, 80% da população estava no campo, nas atividades rurais, né? Os czares governavam com o apoio da nobreza rural, proprietária de terras, e de lá vinham os oficiais das Forças Armadas, do Exército, e os principais dirigentes da igreja, do clero, né, da nobreza. É que eles vinham, por isso eles davam todo o apoio ao czar. Avançando aqui, ó. Então, você teve em 1867 o czar Alexandre II, que vendeu o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos. Muito bem. Ele implementou importantes reformas, se destacando a abolição da escravidão, e ele foi assassinado pelo grupo revolucionário Vontade do Povo. Avançando com vocês. O sucessor dele, czar Alexandre III, ele governou de 1881 a 1894. Ele produziu uma revolução industrial em São Petersburgo, em Moscou. Como que ele fez isso? Com dinheiro emprestado da Inglaterra, emprestado da França. Isso vai custar alguns acordos militares, inclusive uma aliança militar com a França e com a Inglaterra num futuro próximo, que vai gerar inclusive a Primeira Guerra Mundial. Avançando com vocês, ele morreu de morte natural em 1894 e no lugar dele, quem que surgiu? Surgiu o czar Nicolau II, que assumiu o governo. O Nicolau II, ele reinou de 1894 até 1917, quando eclodiu, quando estourou a Revolução Russa. Então, avançando com vocês aqui, naquele momento histórico, foi fundado na Rússia um partido operário social democrata russo. Ele é um partido de orientação marxista, ele segue as ideias socialistas de Karl Marx e Engels, muito bem? Então, esse partido que reúne os trabalhadores, ele é um partido que ele tem como membros algumas pessoas importantes na história, por exemplo, Vladimir Lenin e também o Trotsky. Eles tinham algumas divergências, então o que acontece? O grupo do Trotsky é um grupo chamado mencheviques, que é a minoria. O grupo do Lenin é um grupo chamado bolcheviques, que é a maioria. Muito bem. Então, assim, com essas divisões, em determinado momento o Trotsky passa para o lado do Lenin, eles se juntam, eles são líderes da revolução, né? E assim se dá a história. A guerra dos russos contra os japoneses. Muito bem, nesse período histórico, houve uma guerra entre Rússia e Japão. Eles eram duas nações, dois países imperialistas. Então o Japão e a Rússia eram dois impérios, o Império Russo e o Império Japonês, disputando dois territórios, que era a Manchúria e a Coreia. Muito bem, a Coreia ainda não era dividida, então eles disputavam por esse território e a Rússia perdeu. A Rússia, um território gigante, perdeu para o Japão, para o Império Japonês. Isso causou muitas baixas, isso desmoralizou um pouco o líder, o czar. Isso fez com que fosse questionada as ações da administração russa do czar naquele momento histórico. Muito bem. Com toda essa crise, com muita pobreza, no ano de 1905, houve uma tentativa de protesto, de rebelião, na qual um padre ortodoxo ele liderou uma grande parte da população, num determinado domingo, uma tentativa de fazer um protesto
pacífico inclusive, mas que foi violentamente reprimido pelo czar. O czar mandou então os exércitos reprimirem, e é chamado inclusive de Domingo Sangrento, por causa dessa repressão altamente violenta, e que mais uma vez tirou um pouco da popularidade do czar, que está sendo questionada nesse momento. Avançando com vocês, muito bem. Outro motivo que fez com que o czar perdesse popularidade foi a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia tinha um exército grande, tinha muitos soldados, em algum momento soldados bastante valentes, aquela visão romântica de mundo, né? Porém, esses soldados mal equipados, com suprimentos escassos e mal preparados para uma guerra tão violenta como foi a Primeira Guerra Mundial, e os russos caíram assim de forma grotesca, caíram terrivelmente aos pés da Alemanha, morreram muitos soldados russos, e eles não viam muito sentido para essa guerra também, e as famílias e a população russa lamentando as mortes dos seus muitos e milhares de soldados. Mais uma vez, a atuação, o governo do Nicolau II, ela é bastante questionada por causa da participação desastrosa da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Continuando com vocês, em 1905, quando houve aquela primeira revolução, aquela primeira rebelião, que foi reprimida violentamente, o que aconteceu? Ali houve uma auto-organização política dos operários, dos camponeses. As pessoas se organizaram coletivamente para protestar, e esse foi um momento histórico que surgiu um coletivo, uma organização social russa, que depois ficou muito famosa, chamada Sovietes. Os sovietes eram conselhos formados por operários e soldados. Eles reivindicavam melhores condições de trabalho, direito de greve, reforma agrária e a formação de uma Assembleia Nacional em que eles pudessem ter participação política, em que aquele poder absolutista do czar fosse dividido, que a população, que os conselhos representativos pudessem opinar e participar da vida administrativa e política da Rússia. Então, a criação desse coletivo chamado Sovietes. Muito bem. Avançando aqui, eclodiu em 1917 a Revolução Russa. Bom, como eu falei para vocês, em 1905 já havia tido uma tentativa de revolução, uma rebelião que foi reprimida violentamente. Em 1917, em fevereiro, houve uma tentativa de rebelião, e essa revolução de fevereiro, ela já foi mais poderosa do que a anterior. Ela conseguiu alguns objetivos, porém os grupos que organizavam essa revolução ainda estavam divididos. Você tinha o grupo dos bolcheviques, que queriam tirar o czar do poder e assumir o poder e dar poder ao proletariado, e você tinha os mencheviques, que eles eram mais suaves, mais reformistas, né? Então, esse momento político de fevereiro, ele é o momento que inicia-se a Revolução Russa propriamente dita. Muito bem, em 1917, em novembro de 1917, houve a Revolução, outubro, novembro, a Revolução Vermelha. Os bolcheviques lideraram a revolução, colocaram no poder um cara chamado Vladimir Lenin. O Lenin assumiu o poder com algumas perspectivas e expectativas. Uma delas foi a manutenção do Tratado de Brest-Litovsk, em 1918. Litovsk, 1918, o nome russo é complicadinho para nós, hein, gente? Então vamos lá. Em 1918, ele mandou executar o Nicolau II, o czar, que estava preso juntamente com sua família. Muito bem, nesse período, que é um período que ainda está havendo guerras, as forças que defendem o império, que defendem a monarquia, ainda estão lutando, né, com a ajuda de algumas nações europeias. Então, o Exército Vermelho foi liderado por Trotsky e lutou até 1921, quando eles venceram. Muito bem. Em
Nesse período foi adotado o comunismo de guerra. Nesse período, então, é implantado o sistema comunista na Rússia. É eliminada, então, a monarquia, o império, o czarismo, não é isso mesmo? Eles perseguiram, prenderam, mataram muitos da nobreza, muitos do clero. Então foram proibidas as religiões, porque a Rússia, a partir de agora, vai ser o primeiro estado oficialmente ateu do mundo. Então, avançando com vocês, vamos lá. Essa aqui é a família esse é o czar, Nicolau II, com a sua família, incluindo o filhinho dele de 10 anos, que era hemofílico, incluindo a princesa Anastácia, que é aquela que você já viu nas lendas da Disney, porém as lendas, são mitos, né? São ficção, e a Anastácia foi executada juntamente com toda a sua família pelos revolucionários da Rússia. Avançando com vocês aqui, fases da Revolução. A Revolução Branca, que foi de março a novembro de 1917, tirou o czar do poder, instalou um governo provisório, reduziu a jornada de trabalho de 12 para 8 horas, etc. A Revolução Vermelha, novembro de 1917 até 1918. Os bolcheviques tomaram o poder, houve um governo do Conselho dos Comissários do Povo liderado por Lenin, firmou a paz com a Alemanha, saiu da guerra nesse momento por conta da Revolução. A partir disso houve a Guerra Civil, forças políticas monárquicas tentaram uma contra-revolução, foram apoiadas por Inglaterra, França e Japão, porém o Exército Vermelho liderado por Trotsky venceu e foi implantado então o comunismo na Rússia. A Rússia passou a agregar as nações no seu entorno e, por acordos políticos, começou a anexar essas nações, pequenas nações do leste europeu, e outras começou a trazer para si essas nações à força, por meio de guerra, e assim o Lenin ele formou aquilo que nós chamamos de União Soviética. A União Soviética é um conjunto de países, 16 países daquela região, que se unificaram e, sendo unificados ali com a capital em Moscou, na Rússia, formaram uma superpotência, uma supernação com esse conjunto de países, alguns por acordo político, outros pela força das armas. Bom, o Lenin, então, ele instituiu em 1922 a União Soviética, a Rússia se tornou uma república socialista, e Lenin, porém, veio a falecer 2 anos depois, em 1924. Existe uma teoria da conspiração de que ele teria sido envenenado, porém a versão oficial é de que ele teve um AVC, que ele teve um derrame, ficou mal e faleceu. Há quem diga que houve uma conspiração do Joseph Stalin. Existe uma história de conspirações, uma história de envenenamento, de espiões ali na Rússia, que ela dura até hoje, até o século XXI, né? E então existe essa conspiração de que talvez o Lenin tenha sido envenenado, porém a versão oficial é de que ele teve AVC e morreu de derrame. Quem ficou no seu lugar? Aqui você tem a visão da União Soviética, não é isso mesmo? E quem passou a liderar a União Soviética foi o Joseph Stalin. Bom, aqui você tem a bandeira da União Soviética e ela tem uma simbologia em torno dela. Ela tem o martelo e a foice numa bandeira vermelha. O martelo simboliza os trabalhadores da cidade. A foice simboliza os trabalhadores do campo. E agora a União Soviética vai ser regida pelo Partido Comunista. Muito bem. Aliás, o próprio Lenin, ele instaurou a ditadura do proletariado, ele promoveu o monopartidarismo, então agora somente o Partido Comunista é que vai reger sobre a União Soviética. E aí vai ficar uma discussão. Quem é que vai governar no lugar do Lenin? Quem é que vai ser o sucessor do Lenin?
Então, quem que vai ser? Vai ser o Trotsky, que ajudou a vencer? Vai ser aqui o Stalin? Então, isso aqui serão cenas dos próximos capítulos. Vou gravar mais um vídeo para falar sobre a sucessão, sobre a União Soviética pós Vladimir Lenin, a instalação da União Soviética até os dias finais desse período. Eu vou encerrar aqui sem deixar spoilers. Espero que você tenha gostado, espero que você leia sobre isso. É claro que isso aqui é um resumo e revisão, ideias principais, suaves para a gente pensar sobre o assunto. Voltarei com o vídeo 2, que se chama Revolução Russa e Stalinismo. Que você fique bem, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.